Característica de funções. Então, pega a apostila de vocês, página 46, eu vou apresentar para vocês aqui essas características. Vamos lá? Então, primeira que nós vamos ver aqui é função par. Quando eu sei que uma função ela é par. Então, coloquei a definição aqui em cima, a função f é par se f de x é igual a f de menos x. Primeira observação, nós vamos verificar que x aqui ele é positivo e x aqui ele é negativo, ou seja, ele tem sinais opostos. Mas aqui está afirmando que, mesmo quando x tiver sinais opostos, os valores de y serão iguais, ou seja, as imagens serão iguais. Vou te mostrar um exemplo aqui bem fácil, tá? Segue aqui comigo. Ó. Eu tenho uma função f definida. Então, o domínio são os números reais e o contradomínio também são os números reais, certo? A função é f de x igual a x ao quadrado. Então, é uma função do segundo grau. Eu vou colocar alguns valores para x e nós vamos observar que quando x tiver sinais opostos, as suas imagens serão iguais. Observe aqui. Para x igual a 1, substituindo a função, vai ficar f de 1 é igual a 1 elevado ao quadrado. Quanto é 1 elevado ao quadrado? 1. E para x igual a menos 1, eu vou ter f de menos 1 é igual a menos 1 elevado ao quadrado, que também vai dar 1. Então, observe, x tem sinais opostos, tá? Para o mesmo valor aqui, absoluto, e as suas imagens são iguais. Vamos ver mais um caso aqui, ó, para ver se dá certo. Para x igual a 2 e para x igual a menos 2. Então, vamos lá. Para x igual a 2, eu tenho f de 2 é igual a 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. E f de menos 2 ficaria menos 2 elevado ao quadrado, 4 também. Tá vendo? Ó? Novamente, sinais opostos, imagens iguais. Para x igual a 3, então a gente vai ter f de 3 é igual a 3 ao quadrado, 9. E f de menos 3 ao quadrado, 9 também. Então, observem aqui no gráfico como é que isso aqui ficaria. Olha para você ver aqui, ó. Então, você vai ver ó, que para x igual a 1, y também deu 1. Para x igual a menos 1, y também deu 1. Para x igual a 2, y deu 4. Olha lá para você ver. E para x igual a menos 2, y também deu 4 e assim sucessivamente. Então, o que eu posso garantir para você? Que a função f de x ao quadrado é uma função par. Por quê? Para elementos opostos, a gente tem imagens iguais. Ou seja, para valores de x opostos, a gente vai ter valores de y iguais. Outra característica da função par é que o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo de y. Então, a gente tem o eixo de y aqui, tá vendo? Estou destacando aqui para vocês. E esse gráfico ele é simétrico. Então, ele tem uma parte para o lado de cá, uma parte para o lado de lá, e aqui é como se nós tivéssemos um eixo de simetria, dividindo exatamente ao meio, tá? Exatamente aqui ao meio desse gráfico, ok? Então, próxima função que a gente vai ver aqui agora é a função ímpar. Acompanhe comigo aqui. Então, a função ímpar, observe a característica dela. Ela é ímpar se f de x é igual a menos f de menos x. Parece um pouco com o conceito da função par, mas percebam que, diferente da função par, na função ímpar a gente tem esse menos f de menos x, tá? Tem esse menos aqui na frente. Observe o seguinte, ó, a função que nós temos agora é a função g de x, que é igual a x elevado ao cubo. Então, novamente, eu vou pegar valores de x com sinais opostos, tá?
e eu vou ver quanto que nós vamos encontrar nos valores de y. Vamos ver aqui? Para x igual a 1, a gente vai ter g de 1 é igual a 1 elevado ao cubo, que é igual a 1. Para x igual a menos 1, eu tenho g elevado a g de menos 1, vai ser menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1. Observe que, nesse caso, quando eu tenho aqui valores de x com sinal oposto, os valores de y também ficarão com sinal oposto. Ou seja, elementos opostos têm imagens opostas, tá? Vamos ver outro caso aqui, ó. Para x igual a 2, então g de 2 vai ficar 2 elevado ao cubo, 8 positivo. Para x igual a menos 2, vai ficar g de menos 2. Menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Novamente comprovando aqui, ó, x2, aqui a gente vai ter y igual a 8. Quando x for menos 2, y vai ser menos 8. Para x igual a 3, eu vou ter, então, ali, ó, g de 3 vai dar 3 ao cubo, 27. Para x igual a menos 3, então, g de menos 3 é igual a menos 3 elevado ao cubo, menos 27. O que a gente pode garantir aqui, ó? Que elementos opostos têm imagens opostas. E o gráfico, ele é simétrico em relação à origem. Vamos ver aqui o gráfico, ó. Olha como é que ficaria o gráfico da função x elevado ao cubo. Lembrando que a nossa função g, ela também é definida o domínio pelos números reais e o contradomínio pelos números reais também, tá? Então, ela vai ser simétrica aqui em relação à origem. A origem é aqui o ponto 0 e 0. Então, a gente vai ter o gráfico para cá e o gráfico para cá, tendo aqui como base aqui a nossa origem, certo? Então, a função ímpar vai ser definida por f de x igual a menos f de menos x, ou seja, elementos opostos têm imagens opostas, certo? Vamos avançar aqui agora. Agora, existe função que não é par e nem ímpar? Então, coloquei aqui do lado, para a gente não esquecer, que a função par, ela tem elementos opostos, possuem imagens iguais. Já na função ímpar, elementos opostos têm imagens opostas. Vamos ver se tem algum caso de função que não é par e nem ímpar. Vamos ver? Existe sim, tá? Um exemplo aqui para vocês seria a função f de x igual a 3x menos 2. Observe aqui, ó. Então, a nossa função tem o domínio, os números reais, e o contradomínio também, os números reais. Vamos fazer aqui alguns exemplos para ver que, de fato, essa função não é par e nem ímpar. Vamos lá? Olha aqui. Então, se eu fizer algumas substituições aqui, ó, para x igual a 1, vamos ver qual o resultado que eu teria. Ó. F de 1 é igual a 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 vai dar 3. Menos 2 vai dar 1. E para x igual a menos 1, então, testando elementos opostos aqui. F de menos 1 vai ser 3 vezes menos 1, menos 2, substituindo menos 1 na função. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vai dar menos 5. Ou seja, totalmente diferente do primeiro. Então, nesse caso, nós não temos elementos opostos nem com imagens iguais e nem com imagens opostas. Então, a função f de x igual a 3x menos 2 não é nem uma função par e nem uma função ímpar, ok? Então, existe sim função que não é par e nem é ímpar, correto? Função sobrejetora. Uma função f de A em B é sobrejetora ou sobrejetiva, então você pode encontrar palavrinhas para classificar esse tipo de função, quando todo elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A,
ou seja, quando a imagem da função for exatamente o conjunto B. Vamos ver aqui? Então, para nós aqui, nesse exemplo aqui, através do diagrama, o conjunto A seria o domínio da função. E o conjunto B seria o contradomínio. Então, conforme tem na definição aqui, todo elemento do conjunto B vai ter pelo menos um elemento do conjunto A. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o elemento A, que está no domínio, está relacionado com 1. O B com 2. O C com 2 também. O D com 3. Então, cada elemento aqui, ou seja, todos os elementos que estão no contradomínio, eles são imagem de pelo menos um elemento no domínio. No caso aqui, nosso no conjunto A. O que seria pelo menos? Então, é no mínimo um elemento. Vocês vão perceber que o número 1 tem um elemento só no conjunto A. Já o número 2, eu tenho 2 elementos no conjunto A. E o elemento 3, eu tenho um único elemento associado ao conjunto A, tá? Então, ela é sobrejetora quando todo elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Então, eu vou colocar para vocês aqui que, nesse caso, a imagem dessa função é igual ao contradomínio, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de função sobrejetora no gráfico, tá? Essa função nossa aqui, que é a função f, ela é definida por o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos, tá? Esse R mais representa reais positivos. Então, aqui a gente tem a função f de x, que é igual a x ao quadrado. Então, aqui nós temos a parábola, tá? Que é o gráfico da função do segundo grau. E aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui, eu até destaquei aqui para vocês, onde está a nossa imagem, que são os valores de y. Percebam que a imagem desse gráfico aqui, ela é exatamente os números reais positivos, que é o nosso contradomínio. Então, só formalizando aqui para a gente, nós vamos ter o seguinte, ó. Todo elemento do contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Então, nós não podemos esquecer isso, viu? Que todo elemento do contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Então, quando você tiver essa característica aí, você tem uma função sobrejetora, correto? Vamos lá, então, agora, função injetora. Uma função f definida por A em B é injetora ou injetiva. Então, você pode ter esses dois nomes aí, tá? Ou injetora ou injetiva. Quanto que ela vai ser? Quando elementos distintos, ou seja, elementos diferentes do domínio, têm imagens diferentes ou distintas, que é a mesma coisa, no contradomínio. Assim, f é injetora quando? Vamos entender o que esse conceito aqui está dizendo para a gente, ó. Observe aqui o conjunto A. Eu tenho 3 elementos, x1, x2 e x3. Então, primeira parte é x1 diferente de x2, ou seja, eu tenho elementos diferentes no conjunto A, ou seja, no domínio, tá? Então, elementos diferentes no domínio. Olha o que vai acontecer. O x1 está ligado a um y1. O x2 está ligado a um y2. E o x3 está ligado a um y3. Ou seja, esse f de x1 diferente de f de x2 está me afirmando o seguinte, que elementos distintos no domínio, eles têm imagens distintas no contradomínio, tá? Ou seja, de cada elemento de A, vai partir uma setinha, e essa setinha vai alcançar um único elemento em Y.
Quando isso acontecer, a nossa função ela será injetora ou injetiva. Então, valores distintos de x estão associados a valores distintos de y, tá? Isso aí caracteriza uma função injetora. Observe. No gráfico aqui, a gente tem a seguinte função. É uma função definida. Agora, ó, o domínio são os números reais positivos. E o contradomínio são os números reais. A nossa função, ela é raiz de x, ok? Então, vocês vão perceber que pelo desenho, que nós vamos ter, ó, o formato do desenho vai me indicar que valores distintos de x estão associados a valores distintos de y. Então, aqui, ó, 1 com 1, o 2 já está com outro valor, o 3 já está com outro valor aqui, o 4 já está com outro valor, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A raiz quadrada de um número sempre vai dar valores diferentes, tá? Então, cada valor de x vai estar associado ao seu valor de y. E aí eu coloquei essa dica aqui para vocês, que é quando você tiver o gráfico para você perceber se é uma função injetora ou não. Olha aqui, ó, eu tracei aqui uma reta R, que seria uma reta imaginária. Essa reta não existe aqui, tá? Então, ao traçar linhas imaginárias no gráfico, então essas linhas serem horizontais, elas só podem cruzar o gráfico uma única vez, tá? Vou repetir de novo. Se eu traçar linhas imaginárias horizontais aqui no gráfico e elas tocarem uma única vez no gráfico, então eu posso afirmar que a minha função ela é injetora, viu? É só uma dica para vocês descobrir se a função é injetora ou não a partir aí do gráfico. Tranquilo? Vamos avançar aqui então. Agora nós vamos ver função bijetora. Quando que eu sei que a função ela é bijetora? Acompanhe comigo aqui a definição. Uma função f de A em B, ela é bijetora se for injetora e sobrejetora. Então, para ela ser bijetora, ela tem que ter essas duas características ao mesmo tempo, tá? Olha para vocês verem esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, que seria, no caso, o conjunto de domínio, tá? De onde está partindo aqui as setinhas, e ele tem os elementos -1, 0, 1 e 2. Ele vai interligar a elementos diferentes aqui no contradomínio, que é o conjunto B, tá? Então, -1 está ligado com 4, o 0 com 0, o 1 com -4 e o 2 com -8. Tá vendo que para todo elemento aqui, eu vou ter uma única imagem do lado de cá, tá? Então, observe que o número de elementos do conjunto A é igual ao número de elementos do conjunto B. Então, uma característica da função bijetora é a quantidade de elementos do conjunto A é igual à quantidade de elementos do conjunto B. E cada elemento do domínio encontra-se com um elemento no seu contradomínio, tá? Então, isso aí vai caracterizar para a gente a função bijetora, quando ela for injetora e sobrejetora. Função composta. Então, nós vamos começar aqui com uma situação problema. O dono de um hotel com 200 quartos estimou que o número médio diário X de quartos ocupados para um preço P da diária em reais é dado por X igual F de P igual a 200 menos 0,4P. E que o custo médio diário C em reais, quando X quartos estão ocupados, é dado por C igual a G de X igual 1.500 mais 30x. Então, nesse caso, eu tenho duas funções que estão relacionadas a um único problema. Olha o que a letra A pede. Quando o preço da diária é R$250, qual é o número de quartos ocupados por dia? Então, qual é a letrinha ou qual é a incógnita que está representado aí
esse preço da diária, que é o valor que foi dado. Então, a gente vai voltar lá no início e vai ver que essa primeira função está relacionada com o número de quartos ocupados e o preço da diária. Então, vou pegar ela aqui como base. Ó. F de P é igual a 200 menos 0,4P. F de 250 é igual a 200 menos 0,4 vezes 250. Lembrando que esse 250, ele é o R$250 que foi dado lá no início do problema, viu? F de 250 é igual a 200 menos 0,4 vezes 250 vai dar 100. Então, F de 250 é igual a 200 tira 100, vai ficar 100. Então, o número de quartos ocupados por dia é 100. Então, quando o preço da diária é 250, o número de quartos ocupados por dia é igual a 100. Certinho? Vamos aqui para frente agora. Então, nós temos aqui agora a letra B. Qual o custo diário do hotel quando 100 quartos estão ocupados? Então, vamos ver aqui o custo diário e não preço da diária, tá? Então, para fazer o custo diário, nós vamos pegar a segunda função, tá? Que nós tínhamos lá, que é, vamos voltar aqui só para vocês verem, essa de cá, G de X é igual a 1.500 mais 30 vezes X. E agora, no lugar de X, nós vamos colocar os 100 que foi dado lá, tá? Que são os quartos ocupados. Então, vamos aqui. G de 100 é igual a 1.500 mais 30 vezes 100. Então, G de 100 é igual a 1.500 mais 30 vezes 100 vai dar 3.000. Somando aqui, 4.500. Então, o custo diário é de 4.500. Então, vamos lá? Quando o hotel tem 100 quartos ocupados, o custo diário do hotel é R$ 4.500. Quando o preço da diária é R$ 250, que é o que está lá no início, a gente vai ter 100 quartos ocupados por dia. Agora, por que eu estou voltando? Porque a letra C vai fazer justamente essa associação para chegar na resposta. Acompanhe aqui comigo. Qual é o custo diário do hotel quando o preço da diária é 250? Então, aqui, por raciocínio lógico, a gente consegue fazer, ó, pegando como base a letra A e a letra B. Então, se quando a diária é R$ 250, a gente tem 100 quartos ocupados, certo? Quando 100 quartos estão ocupados, o custo diário é 4.500. Então, quando o preço da diária é 250, o custo diário vai ser R$ 4.500. Então, respondendo a letra C, o custo diário será R$ 4.500, certo? Próximo aqui, letra D. Obtenha a função H, que relaciona o custo médio diário C e o preço P da diária. Olha aqui para você ver, aqui nós vamos começar a entender a proposta de uma função composta, porque eu tenho duas funções e eu vou correlacioná-las em uma outra função, tá? Eu vou criar uma outra função a partir dessas duas aqui. Então, é o seguinte, ó, a primeira função é essa aqui, f de p igual a 200 menos 0,4p. A segunda função é essa, que é 1.500 mais 30 vezes x, ok? Então, é o seguinte, ó, aqui eu vou substituir 1 em 2. Presta atenção, vou substituir 1 em 2. O que quer dizer isso? Ó, eu tenho aqui a função 2, tá vendo? G de x é igual a 1.500 mais 30 vezes x. No lugar de x, que é o que foi dado aqui, eu vou substituir, ao invés de um valor, agora eu vou substituir toda a função. Então, olha aqui, no lugar de x eu vou colocar toda a função. Então, lá na função onde tem x, eu vou colocar a primeira função. Ou seja, vai ficar 1.500 mais 30 vezes, ó a função aqui primeiro, ó, 200 menos 0,4p.
Então, eu vou ter 1.500 mais, multiplicando aqui, 30 vezes 200, 6.000. 30 vezes menos 0,4p, menos 12p. Então, 1.500 mais 6.000, 7.500, menos 12p. Então, essa função aqui é a nossa função h, 7.500 menos 12p. Gente, o que vocês precisam entender? Que nesse caso aqui eu vou ter uma função dentro da outra, por isso que eu chamo de função composta, porque eu tenho elementos em uma que são necessários para a outra. Diferente dos demais exemplos que a gente estava vendo, nesse caso, ao invés de substituir o x por um valor numérico, você vai substituir o x por uma função, tá? Então, a função h, que a gente acabou de ver ali, ela é denominada de função composta de g com f, que podemos indicar por GOF. Lemos g composta com f. Então, olha para você ver que é ilustrado a partir de diagramas, tá? O preço da diária é 250, o custo diário do hotel seria 4.500. Quando o preço da diária é 250, eu tenho 100 quartos ocupados. Com 100 quartos ocupados, eu tenho 4.500 de custo diário. Então, percebam que a função g e a função f, elas estão correlacionadas, tá? Então, por isso que elas são denominadas de função composta. Observe agora a definição, dada duas funções f de a em b e g de b em c, denomina-se função composta de g com f a função GOF, que é de a em c, definida por GOF de x, nada mais é do que g de f de x. Ou seja, no lugar de x aqui da função g, eu vou substituir toda a função f. Esse x tem que pertencer ao conjunto A, que é o nosso domínio, ok? Então, conhecidas as funções f e g, podemos determinar a lei de formação das funções FOG e GOF. Então, FOG é f de g de x e GOF é g de f de x, tá? Por exemplo, vamos fazer um exemplo agora prático. Se as funções f e g de R em R, ou seja, o domínio são os números reais e o contradomínio também são os números reais, são definidas por. Então, f de x é 2x menos 1. E g de x é x ao quadrado mais 3 temos. Vamos ver aqui? Então, o primeiro caso aqui, eu vou fazer a função FOG, que é f de g de x. Acompanhe meu raciocínio aqui, ó. Então, no lugar de x na função f, eu vou substituir toda a função g, que é x ao quadrado mais 3. Então, a função f é essa, 2 vezes x menos 1. Então, no lugar de x, eu vou colocar a função g, tá vendo? Então, vai ficar 2 que multiplica x2 mais 3 menos 1. 2 vezes x2, 2x2. 2 vezes mais 3, mais 6 menos 1. Então, a função FOG, ela vai ser 2x ao quadrado, 6 menos 1, mais 5. Tá vendo? É muito tranquilo. Próximo aqui, nós vamos fazer agora a função GOF, que é g de f de x. Então, no lugar de x aqui na função, eu vou substituir toda a função f de x. Então, vai ficar g de 2x menos 1. Vamos lá? Como aqui é x ao quadrado, então vai ficar 2x menos 1 ao quadrado mais 3, viu? Seguindo aqui a função g agora. Então, aqui eu tenho um produto notável, né, que é o quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, resolvido o produto notável, eu continuo, mais 3, que já estava aqui. Então, vai ficar 4x2 menos 4x, 1 mais 3 é igual a 4. Então, a função GOF, que é g de f de x, é igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 4. Certinho? Função inversa. Então, nós vamos começar aqui com um exemplo, tá?
Para facilitar seu trabalho, principalmente em horários de maior movimento, um cobrador de ônibus anotou em um pedaço de papel os preços totais de certas quantidades de passagem. Então, uma passagem, R$ 2,70, 2, R$ 5,40, 3, R$ 8,10, 4, R$ 10,80, 5, R$ 13,50, 6, R$ 16,20. Utilizando esses dados, nós temos duas funções. A primeira função, que eu chamo de função f de A em B, associa o número de passagens ao preço total. Então, aqui, no conjunto A, que para a gente seria o domínio, tá? A gente tem a quantidade de passagens, tá? O número de passagens, então, de 1 a 6. E aqui o B, que é o contradomínio, a gente tem os valores a serem pagos por elas, tá? Que é o preço total. Já na função f, se eu fizer de B em A, então B agora é o domínio e A é o contradomínio. Então, B seria o preço total pago relacionado com o número de passagens, tá? Observando aqui essas duas funções, a gente vai perceber que elas são funções bijetoras. Então, se você voltar na aula aí, você vai ver que função bijetora é aquela função que é sobrejetora e injetora, tá? Então, essa função aqui relacionada com o número de passagens, o preço total, e o preço total e o número de passagens, elas são funções bijetoras. Vamos avançar aqui. Então, qual é a definição de função inversa? Vamos para a definição matemática aqui para a função inversa, tá? A gente vai ter que, dado uma função f de A em B, bijetora, lembrando aqui, só podemos ter função inversa se a função for bijetora, tá? Denomina-se função inversa de f a função. Olha a representação matemática para a função inversa. F elevado a menos 1. Então, aqui a gente lê função inversa de f, tá? De B em A, tá o quê? Se f de A é igual a B, então a função inversa de f de B vai ser igual a A. Para todo A pertencendo ao conjunto B e B pertencendo ao conjunto B, tá? Gente, vamos colocar isso de uma maneira mais simples para vocês, tá? Então, eu tenho aqui o desenho, o conjunto A. Então, o elemento A está relacionado a um elemento B. E na função inversa, o elemento B estaria relacionado ao elemento A, tá? Então, por isso que dá f de A igual a B e f da função inversa de B igual a A. Mas, para facilitar ainda mais, vamos colocar isso aqui em exemplos, tá? Para você fazer. Como eu posso fazer a função inversa? Como eu posso obter a função inversa? Vem comigo. Então, eu tenho aqui uma técnica para obter a função inversa, ou a inversa de uma função. Tanto faz, tá? Então, a primeira coisa que a função tem que ser, ela tem que ser bijetora, tá? Não pode esquecer. Para você ter uma função inversa, a função precisa ser bijetora, ok? Então, vamos lá. Para determinar a lei de formação da inversa de uma função, podemos utilizar um procedimento prático. Na situação inicial da função f de A em B, que associa o número de passagens ao preço total, é dada f de x é igual a 2,70 vezes x. Lembra que a gente tinha, se comprasse uma passagem, 2,70, se comprasse duas, 5,40, se comprasse 3, 8,10. Então, a função que representa aquela situação é a função f de x igual a 2,70 vezes x. Então, o que eu vou fazer? Como f de x é igual a y, então eu posso escrever a minha função como y igual a 2,70 vezes x, correto? Primeiro passo aqui para você fazer a inversa da função, você vai trocar x por y. Onde tem x na sua função, você vai colocar y. E onde tem o y na sua função, você vai colocar x, tá? Em qualquer lugar que estiver.
Se for, às vezes, uma função que tenha denominador, se estiver no denominador, faz a troca. Se estiver no numerador, faz a troca. Se estiver na raiz, faça a troca, tá? Mas não pode esquecer, para a função ter uma função inversa, ela precisa ser bijetora, ok? Então, trocando aqui, ficaria assim, ó. X é igual a 2,70 vezes Y. Aí, para a gente fazer a função inversa, agora, o que eu vou fazer? Vou isolar y em um membro e passar o restante para o segundo membro, tá? Então, y é igual, acompanhe aqui comigo. O 2,70 que está multiplicando o y passa dividindo. Então, ficaria assim, ó, y é igual a x sobre 2,70. Então, a função inversa aqui nada mais é do que x sobre 2,70. Tranquilo? O que eu fiz para vocês? Para não ficar só com o exemplo do livro, eu vou trazer para vocês outro exemplo aqui de função inversa também, ok? Olha lá. Determinar a inversa da função bijetora. Então, aqui já me falou que ela é bijetora, tá? Y é igual a 5x mais 2. Observem aqui. Então, o primeiro passo que eu ensinei vocês é trocar x por y. Então, onde tem y, eu vou pôr x. E onde tem x, eu vou colocar y. Então, foi o que eu fiz aqui em azul, tá vendo? Onde era y, eu coloquei x. E onde era x, eu coloquei y, certo? Próximo passo é isolar a letrinha y. Você vai fazer como se estivesse resolvendo aqui uma equação com duas incógnitas, mas aí você vai deixar só o y no primeiro membro. Então, eu vou pegar o mais 2 que está do lado de cá e vou passar para cá trocando o sinal. Então, vai ficar 5y é igual a x menos 2. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a x menos 2 dividido por 5. Então, a inversa da função f de x igual a 5x mais 2 é a função inversa x menos 2 dividido por 5, correto? Então, fiquem atentos a isso aí, porque é simples o processo. Mas se você não tiver atenção, você acaba errando aí por poucas coisas. Tranquilo? Chegamos ao final aqui da nossa videoaula. Espero que você tenha aprendido, tá? O que eu passei. Se caso ficar alguma dúvida, pode me mandar lá no e-mail institucional ou pelas plataformas Positivo On ou pelo Google Class, tá? Bons estudos e até mais.